tá pesado aqui, hein, galera? Beleza, galera? Boa tarde, boa noite aí pra quem acompanha o canal, vê em horários alternativos aí. Bom, hoje o tema do vídeo é teoria da conspiração. O termo surgiu em 1960, né? Na verdade, na década de 60, após a morte do presidente americano J.F. Kennedy. E surgiram vários boatos conspiratórios até hoje, não muito claros, referentes à morte dele, às possibilidades de atentado, etc. Legal. Isso voltou a ficar à tona aqui no Brasil, agora com a morte do ministro do STF, Teori Zavascki, né? E ocorre o seguinte, é muito comum, como em todo tema pulsante, todo tema atual, nós vermos que existe uma mobilização em redes sociais no que se diz respeito a esse tema, né? E legal. Uma coisa que é muito interessante se analisar é a falta de propriedade que algumas pessoas usam ou o quanto as pessoas tentam se aproveitar do boom para falar sobre algum tema. Por exemplo, dentro dessa ideia de teoria conspiratória, é muito comum e é muito mais fácil você falar sobre a possibilidade de um atentado. Por que a possibilidade de um atentado? A possibilidade de um atentado é o que, de certa forma, vende mais, de certa forma, o que mais parece latente assim, aos olhos de um leigo. Por quê? Se a gente parar para pensar em como ocorrem acidentes aéreos, qual é a probabilidade, qual o grau de reincidência desses acidentes, quais são os locais que mais eles ocorrem, nós vemos que esses acidentes com aviões particulares, eles são até que de certa forma comuns. Mas só que uma coisa que eu não vejo as pessoas questionando muito é o porquê eles ocorrem, o que é feito para se combater, por que não se torna tão rígido esse meio de locomoção quanto é o meio de locomoção para aviões comerciais. Enfim, pelo fato de ser uma figura pública, isso mobilizou mais, virou notícia. Além de ter a comoção, de ter uma fisioterapeuta, né, que estava com a mãe, muitas coisas, toda essa situação efervescente da Lava Jato, e, enfim, surgiram teorias. Por exemplo, para quem seria interessante a morte do Teori? A que passo isso poderia atrapalhar nos processos da Lava Jato? Mas será que, se nós pensarmos só em atentado e não abrirmos a mente para outras possibilidades, a gente não está caindo numa espécie de vala comum? Por quê? Todas as hipóteses devem ser analisadas, até no que se diz respeito ao processo legal, no que se diz respeito ao processo penal, no que se diz respeito às vias de investigação, tudo deve ser considerado, desde a hipótese mais fajuta quanto a hipótese mais que possa ser mais compreensiva aos olhos de uma lógica criminal, né? Legal. E outro assunto interessante sobre isso é que as grandes verdades, elas sempre acabam trazendo soluções fáceis, elas parecem elegantes, mas só que essas soluções fáceis são fajutas. Por isso que é interessante para cada situação ser analisado e esperar passar o calor do momento. Você avaliar a situação de acordo com o tempo passando, que na verdade, quando o tempo passa, se revelam os verdadeiros ladrões, se for este o caso. Outra coisa interessante foram algumas postagens do filho do Teori. Bom, é importante, pessoal, é interessante que as pessoas entendam que quando se trata de um juiz, quando se trata de uma função ligada ao direito, uma função ligada à situação qual depende de vida de pessoas, a situação qual estão relacionados processos de pessoas, essas pessoas sempre vão ser ameaçadas. Elas sempre vão ser ameaçadas de forma direta, de forma indireta. Então, você pegar esse tipo de argumentação como pressuposto de que teria existido um crime, ela não é válida. Ela só mostra um total desconhecimento de função das pessoas. Existe a possibilidade de ter havido um crime? Existe a possibilidade, mas é muito estranho e até muito perigoso as pessoas caírem na vala comum daquela notícia imediata.
de que, poxa, o avião não tinha caixa preta e tal. Mas o avião não tinha caixa preta, mas ele tinha outro comando. Ele estava dentro das especificações para estar enfim, dentro das especificações para sua categoria. Ele tinha outra forma de você ter recuperação de dados, tanto que existe a caixa de áudio, qual ele pode ter os últimos 30 minutos de conversa ali dentro da nave para saber o que ocorreu, para ter ao menos as informações ali da cabine dos pilotos. Pessoal, interessante é para quando se existe uma situação a esse ponto, você avaliar o máximo, explorar o máximo de hipóteses possíveis. E não cair naquela de que a voz do povo é a voz de Deus. Ou não cair naquela nossa dialética comum do brasileiro que se tornou um negócio de coxinha e petralha. Como, por exemplo, o cara morreu porque agora ia chegar no Aécio. O cara morreu porque agora ia chegar no Temer. Ou então o cara morreu porque agora seria a hora do Lula estar na cadeia. Isso é a forma mais fácil, a forma mais pueria de se pensar sobre um problema dentro de uma coisa que tem um alto grau de complexidade. Um amigo ele me falou sobre um amigo piloto que tinha um conhecimento sobre por que acontecem esses acidentes. As coisas não funcionam dessa forma. Não tem como você ter um conhecimento a toda de uma situação que incide do ocorrido para com outras pessoas. Por mais que ele tenha um conhecimento criminológico, por mais que ele tenha um conhecimento de causa, ele não estava lá. Essa é a base. É a premissa básica. Então, por isso, o ideal é sempre questionar e deixar para que uma situação desse jeito vá às vias legais e seja cuidada por pessoas que sabem o que estão fazendo, por pessoas que estejam preparadas para o que fazem. Então, isso é muito interessante. Não existe conhecimento tão grandioso a ponto desse conhecimento determinar uma situação e poder cravar uma situação, ainda mais se tratando de uma situação complexa dessa. Então, pessoal, façam isso. Estudem, analisem, busquem informações primárias, aguardem os fatos e não confundamos o momento qual o Brasil vive, não confundamos a situação qual o Brasil vive politicamente, ética e culturalmente com a todas as instituições, que isso se empregue a todas as instituições, não generalize, porque não tem como você fazer isso, até porque não existe conhecimento absoluto de todas as causas, no máximo investigação jornalística. Mas uma investigação jornalística está longe de ser um processo criminal, lembrando que o Teori ele tem imunidade parlamentar, mesmo morto. Então é complicado as pessoas falarem tais coisas que elas sabem, que elas deixam de saber, ou cravarem tal coisa. E não obstante, a verdade que vem fácil, ela te cega da realidade. Valeu, galera. Esse é o vídeo de hoje. O que estava rolando, como eu falei, estava rolando o Enslaved. E é isso aí, galera. Valeu.